Olá pessoal, aqui é o Luri. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que se faz uma produção musical de baixo orçamento. Nossa ideia aqui com esse vídeo é seguir por um processo que seja o mais simples possível, que não seja um processo complicado. A ideia não é que a gente aprofunde completamente em todas as minúcias de como é que se produz uma música, até porque seria impossível no período de uma live, mas a ideia também é que a gente consiga, com esse mínimo básico que a gente vai introduzir hoje, chegar a um resultado bom, um resultado legal e começar a tirar as nossas músicas do papel. Então vamos lá, a gente vai começar a colocar a mão na massa agora. Em primeiro lugar, eu queria delimitar bem o escopo desse vídeo. A gente não vai aqui falar sobre todas as minúcias, sobre todos os detalhes, de todos os aspectos da qual a produção musical trata. Seria impossível, para ser bem sincero. Então o que a gente vai fazer? Eu vou passear de forma muito breve sobre vários conceitos, sobre várias técnicas de gravação que você vai precisar para tirar do chão uma música básica. Então, pode ser que tudo seja muito rápido e muito corrido, mas isso é esperado e é esse um pouco o objetivo desse vídeo. Então, o que pode acontecer é você precisar pausar e pesquisar sobre esse tema mais a fundo. Eu super recomendo fazer isso, eu acho que é a melhor forma de você aprender mais a fundo caso tenha uma curiosidade maior sobre algum determinado ponto. Isso é super importante e é assim mesmo que a gente vai aprendendo mais. Então, você tem meu ok para fazer isso e eu acho que super vai ser legal se você fizer. A outra coisa que é importante de se saber é que nada do que eu vou passar aqui é uma regra universal. Não existe muita regra dentro do que é a prática da produção musical. Pode ser que você faça uma coisa que não seja lá muito recomendado e essa coisa saia muito bem, ou que isso expresse o que você vai estar procurando expressar dentro da sua música. Então, no final das contas, a última palavra é sempre do artista, né? Como eu falei, eu também não vou ficar passeando muito sobre muitas alternativas ao que eu vou fazer. O que eu vou dar aqui é um método que você pode utilizar para gravar as suas músicas. Esse método, claro, não vai ser unanimidade, vai ter gente que faz de formas diferentes e é ok. Inclusive, é recomendado que você experimente vários métodos, vários equipamentos, várias formas de fazer isso, porque assim você vai descobrindo a sua sonoridade. E o objetivo é sempre esse, chegar à sua sonoridade. O que é que eu preciso fazer para começar, afinal de contas? Então, você não precisa de absolutamente nada se você quiser. Você pode utilizar o seu próprio celular, o seu próprio computador, o computador que você tiver em casa e muito provavelmente já vai dar para começar, já vai dar para tirar um som, já vai dar para fazer uma coisa legal. Tem aplicativos que você pode baixar, tem softwares gratuitos, enfim, tem mil formas de começar investindo nada ou muito pouco para poder fazer música dentro do seu próprio computador, dentro da sua própria casa. Então, a primeira coisa que eu te digo é, se você tiver um computador ou se você já tiver um celular, isso já basta para você começar, você não precisa de mais nada. Você vai precisar instalar um programa que a gente chama de DAW, Digital Audio Workstation, e esse programa vai ser a base da operação de como você vai construir a música. Então é importante você aprender as técnicas desse programa. Esse Digital Audio Workstation pode ser um programa dentro do seu computador ou pode ser um programa dentro do seu celular. Tem também. Mas, para fins desse vídeo, a gente vai trabalhar dentro do computador. A gente vai utilizar como um DAW o Ableton Live, que é um programa que é meio que um padrão de mercado para pessoas que fazem música digital, especialmente música com elementos de música eletrônica. Então, como a gente vai considerar uma pessoa que trabalha sozinha, eu acho que o Ableton é uma ótima opção para você fazer. No entanto, tudo que a gente vai ensinar aqui utilizando o Ableton pode ser feito em outros programas. São poucos os recursos que você não vai achar algum equivalente em algum outro programa. Também, para fins desse vídeo, do que a gente vai fazer aqui, tem um mínimo de equipamento recomendado e tem alguns que não são tão mínimos assim, mas que com certeza ajudam muito. A primeira coisa que eu posso te dizer é, você vai precisar de um computador para fazer o que a gente vai fazer aqui para poder rodar o Ableton. A outra coisa é, você vai precisar de uma interface de áudio
O que é a interface de áudio? Ela é meio como se fosse uma ponte entre o sinal que você vai captar, por exemplo, por um microfone, e o seu computador. Então ela vai converter esses sinais de som, né, esse som do mundo externo, para o computador. Essa é uma das coisas que ele faz. Além disso, ela vai gerar um áudio com mais detalhe, com mais qualidade, que vai permitir que você escute melhor o seu trabalho. Um outro item que é indispensável é um bom fone de ouvido. Você vai precisar de um fone de ouvido que não necessariamente seja um fone de ouvido desses que a gente escuta música, mas sim um fone de ouvido profissional, de estúdio, de áudio. Esse seria o ideal. Mas se tudo que você tem é um fone de ouvido desses comuns, de Bluetooth e tal, também dá para fazer. Não é muito ideal, mas é possível. E aí a gente vai ensinar aqui também como é que você faz com isso mais lá na frente para poder saber se está soando direito ou não. Daí que o não tão essencial, ou seja, que você não vai precisar agora de bate-pronto, mas que vai fazer uma grande diferença no trabalho, em primeiro lugar, um bom monitor de áudio, ou seja, umas caixas de som que são especialmente preparadas para emitir som transparente, como eles falam, né? Ou seja, um som que não seja distorcido para ser mais agradável aos ouvidos, que não disfarce as frequências. Você vai precisar também de um bom microfone, pelo menos um, para poder captar instrumentos acústicos ou captar sua própria voz, especialmente se você canta. Então aí você vai precisar de um bom microfone para poder tirar um som. E por último, mas não menos importante, uma controladora MIDI. Controladora MIDI, ela pode ser, por exemplo, um launchpad, né, que é quase como se fosse uma bateriazinha eletrônica que você mexe com os dedos, ou pode ser também uma espécie de teclado, né? Que aí, se você é tecladista, se você é pianista, você consegue colocar a sua expressão musical ali, o jeito que você toca e transportar aquilo para o computador. E aí dentro do computador você consegue manipular os timbres, adicionar efeitos e fazer aquilo ficar mais interessante. Além disso, uma outra coisa muito importante, mas que não é essencial, que você pode continuar fazendo sua música sem isso, é um tratamento no seu espaço. Eu, por exemplo, aqui não tenho, minha sala não é tratada. E, no entanto, dá para fazer um som aqui. Isso vai depender, claro, qual que é a sensibilidade daquilo que você está produzindo. Então, uma coisa que é muito sutil, que vai ser gravada muito no detalhe, aí já não rola aqui, porque, por exemplo, você vai ouvir o barulho dos carros ou o barulho dos vizinhos, e aí não é tão legal. Mas se for uma coisa, por exemplo, uma guitarra, dá para você gravar em linha e manipular por meio do programa, colocar um simulador de amplificação e tal, e isso faz com que o som chegue. Mas com o tratamento, né, com certeza você consegue tirar um som bem melhor, especialmente quando o assunto é gravar voz. A acústica influencia bastante no som que você consegue tirar de uma voz, então é bem recomendado. A Digital Audio Workstation, ou DAW, como a gente vai começar a chamar aqui, é um programa que simula um estúdio, né? Uma mesa, um console, né? Como se chama também, que nada mais é do que uma estação de tratamento de áudio, né? Simulando, né, claro, também as tecnologias analógicas e oferecendo muito mais que a tecnologia digital de hoje em dia consegue proporcionar, que não dava para se ter naquela época, né? Então, por exemplo, antigamente se cortava fita, se pegava pedaços de fita e colocava de um lugar para o outro e tal. Essa era a edição da época. E a gente tem ferramentas no DAW que são similares e equivalentes àquilo. A gente vai ter os canais, como se fossem os canais de uma mesa de som. A gente vai ter o processo de mixagem, que é também análogo ao que se fazia naquela época com a mesa de som. A gente vai ter o processo de masterização, que é equivalente à preparação para a publicação daquela faixa em disco, a prensagem em CD, por exemplo, né? Então, fazendo esses comparativos com como era antigamente, né? Claro que hoje a gente tem outras tecnologias, mas a essência do trabalho sempre vai ser, de certa forma, análoga a esse processo. Então, se você já teve em algum momento alguma familiaridade com isso, talvez seja mais fácil você começar a entender. Daí que, para esse tutorial, a gente vai utilizar como cenário um produtor ou um músico independente, sozinho na casa dele, tentando tirar um som, tentando tirar uma música, produzir uma música do zero. Então, como é que a gente faz isso? De que forma a gente tira uma música que até agora é só uma ideia, um áudio no celular, e transforma isso numa música completa? Para começar, então, esse é o Ableton, esse é o programa com o qual a gente vai trabalhar.
E você já pode ver aí a interface dele, né? Na verdade ele não começa aqui, ele começa aqui. Ele tem essa interface aqui, né, que se chama o Session View, né, a visão de sessão, né, que é essa interface aqui, ela é para você tocar ao vivo, né? Tem uns esquemas aqui que ele reproduz loops, né, que são pedacinhos de música, e ele monta e sincroniza esses pedaços, e aí você tem uma sensação de que você está tocando ao vivo, você está executando improvisos, né? Essa visão aqui não vai interessar para a gente agora, a gente vai clicar aqui na Arrangement View, que é a visão similar aos outros programas, essa visão comum, assim. O que acontece aqui? Essa visão ela é uma simulação, como eu já falei, das mesas de som, das fitas onde eram gravadas as músicas antigamente. Aqui você tem cada faixa dessa, né, como a gente chama, faixa, track, pista, são vários nomes que a gente dá para isso aqui. É como se fosse uma fita, né? E aí você tem um arquivo de áudio gravado em cada uma dessas. Na verdade, existem dois tipos de faixa, né? Existe a faixa MIDI e existe a faixa de áudio. Vou começar pela faixa de áudio. A faixa de áudio, ela é igual como se fosse uma fita mesmo. Então você tem aqui armazenado as ondas sonoras que você transportar por um microfone, por exemplo, né? Então ele vai pegar, ele vai converter esse analógico e ele vai transformar num sinal digital que o computador pode entender. Mas pra gente ele vai converter de volta também. E aí ele vai virar onda sonora, vai virar som, né? Que é o que a gente consegue escutar. E a gente tem também a faixa de MIDI. Qual que é a diferença da faixa de áudio para a faixa de MIDI? Principalmente é a seguinte: a faixa de MIDI ela não vai armazenar som propriamente dito. A faixa de MIDI ela vai armazenar informação. Então quando você executa, você aperta, por exemplo, as teclinhas lá do seu teclado ou do seu piano, ele não está mandando o som daquilo que você executou, ele está mandando a informação. Que pode ser, por exemplo, essa tecla foi apertada com a velocidade, ou seja, com a força que na escala que ele tem lá, que vai, por exemplo, de 0 a 127, essa força aqui é a força número 100, ou é a força número 60. E aí isso aqui durou 1 segundo, por exemplo, entendeu? Então ela vai dar essas informações. E aí qual que é a vantagem disso, uma vez que isso chega no computador? É que eu consigo manipular essa informação. Eu consigo, na verdade, não é nem manipular também, mas eu consigo principalmente interpretar. E aí eu posso, por exemplo, pegar um plugin, que é como se fosse os bancos de um teclado, assim. Então eu consigo mudar o som daquela execução. Eu posso, por exemplo, trocar o instrumento, que pode ser um piano, e aí eu posso trocar para um violão, ou para um contrabaixo, ou até para uma peça de bateria. Aí não vai importar para o programa, né? Vai ser o que eu quiser. Então os níveis de manipulação que eu consigo obter utilizando uma faixa MIDI são enormes. E daí o que acontece? Uma música, ela é uma sobreposição de camadas. Ou seja, eu posso ter várias faixas de áudio gravadas, eu posso ter várias faixas de MIDI sobrepostas. Então a gente tem essa faixa, ela vai de um certo tempo até um outro tempo e ela está num certo ritmo. E aí esses diferentes instrumentos gravados em diferentes momentos, não precisa nem ser na mesma hora, eles vão estar um sobre o outro tocando ao mesmo tempo. É como se você desse play em várias músicas ao mesmo tempo. E aí isso vai fazer com que, por essa sobreposição, a gente tenha a impressão de que tenha vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Isso é o que a gente faz aqui dentro desse programa. Pois bem, ainda agora eu mencionei os plugins. O que são os plugins? Eu falei que os plugins são como patches, né? Ou seja, como os bancos de um teclado. Ou seja, você consegue pegar aquela mesma execução e trocar o som. Esses plugins eles se chamam VST aqui dentro do programa. O que são os VSTs, né? Os VSTs eles têm uma gama enorme de funções. Eles não são uma coisa só, mas eles são como se fossem módulos que manipulam o som. Ele pode ser tanto um módulo de MIDI, como eu mencionei, que aí ele vai ser um módulo que vai mudar o timbre do instrumento, ou ele pode ser um módulo de manipulação de áudio, que aí ele vai só adicionar um efeito. Esse efeito pode ser os mais variados, ele pode só equalizar o som, ele pode adicionar reverb, ele pode mudar a fase, enfim, as possibilidades são inúmeras
dentro do que dá para se fazer com uma faixa utilizando um VST. E o VST, você vai utilizar ele a todo momento, porque essas manipulações do áudio dentro de uma música, dentro do programa, elas estão basicamente no centro da atividade da produção. Então, o que você faz com a voz, em termos de tratamento, isso é basicamente a produção do que você está fazendo, porque um certo tratamento de voz vai causar um certo sentimento e outro tratamento vai causar outro. Então é importante a gente aprender e se familiarizar com os VSTs, porque eles vão estar aí o tempo inteiro. Então vamos lá, aqui a gente tem agora a hora de começar a colocar efetivamente a mão na massa, né? A primeira coisa que eu vou preparar aqui vai ser uma pequena faixa de bateria pra gente ter aonde fazer a música acontecer, né? Então vamos lá, como é que a gente faz isso, né? A gente tem aqui no Ableton, né, uma coisa que chama Drum Rack. Aqui adiciono. O que é o Drum Rack? Ele é um rack onde você consegue colocar vários sons, vários samples de bateria e fazer uma simulação de como se fossem as peças da bateria tocando e tal. Então, se você tiver uma controladora MIDI, que é aquele tecladinho, aquele pianinho que eu falei pra vocês, vou pegar a minha aqui. Então, eis aqui um exemplo de controladora MIDI. Esse aqui é um Launchpad da Novation. Então, quando você tem lá o Drum Rack, você vai ver aqui, ele é vários padzinhos, né? Vários botõezinhos. Ele é como se simulasse isso aqui. Então, aí, isso daqui que acontece. Quando você aperta um botão aqui, você aciona um som desse. Eu vou já mostrar aqui. Eu vou adicionar um som de caixa. Pode ser esse mesmo. Aqui. E eu vou adicionar um som de bumbo também. Kick. Esse aqui. Bem, antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma espécie de gravação, como se a gente estivesse gravando a bateria dentro de um estúdio, né? Mas a diferença é que a gente vai estar utilizando aqui o computador para isso. Então vamos lá. Eu preciso, antes de começar a gravar propriamente, eu preciso preparar a faixa para isso, né? No caso do Ableton, isso é muito fácil. Eu venho aqui, seleciono a faixa com a qual eu quero trabalhar, eu clico aqui nesse botãozinho que vocês estão vendo, ativei ele. Ficou vermelho, significa dizer que ele está pronto agora. E aí sim eu começo a gravar. Para gravar, eu aperto nesse botão aqui, que é o botão de efetivamente gravar. Ele vai iniciar o play e ele vai gravar também. Aí, como vocês podem ver, ele está escrevendo uma faixa nessa pista, né? Então eu vou parar aqui. Aí eu vou deletar, porque não é bem isso que a gente quer fazer ainda. Um outro ponto importante é que para fazer essas gravações, normalmente a gente precisa de um metrônomo, né? O metrônomo, ele é um clique, ele fica... Isso é o que vai garantir que todos os instrumentos estão no mesmo ritmo, que eles estão no mesmo andamento, que eles estão juntos, entendeu? Coesos. É o metrônomo que vai te guiar para você poder fazer isso. Então vamos lá. Eu já ativei a faixa para gravar, eu já liguei o metrônomo, agora eu vou apertar REC. Apertei. Bem, e aí o que acontece? Se você ativar esse botãozinho aqui, que é tipo um tecladinho dentro da tela do computador, dentro da tela do Ableton, você consegue controlar MIDI por meio do teclado do seu computador. É bem mais limitado, com certeza. Talvez você tenha que mexer aqui para poder colocar isso mapeado para a tecla certinha. Mas eu vou utilizar aqui a minha controladora, que está aqui do lado, que é esse tecladinho aqui, e eu já consigo meio que controlar isso e fazer com que isso funcione como se fosse uma bateriazinha, só que eu controlo com os dedos. Então vamos lá, vou efetivamente dar o REC nisso e aí a gente vai ver como é que funciona. E aí tá aqui, tá gravado uma linhazinha bem rudimentar de bateria. Claro que essa minha bateria aqui tá horrível, é só uma demonstração,
Mas, por esse princípio aqui, você pode colocar quantas peças de bateria você quiser, as viradas que você conseguir programar, você pode adicionar peças de percussão, você pode construir aquilo que a sua imaginação mandar. Então, esse é o princípio básico da coisa, mas isso se expande rumo ao infinito, só depende de você. E aí como é que eu faço para isso ir dando mais sentido? Por exemplo, eu posso adicionar aqui um hi-hat. Vamos dizer, eu quero escolher esse. Drum back, hi-hat. E aí eu gravo. E aí o que você faz caso você tenha gravado uma coisa horrível como essa que eu acabei de gravar? Bem, você consegue entrar lá e manipular os MIDIs, né? Então, de que forma que você manipula? Tá vendo aqui? Esses pontinhos lilás, eles são as notas, né, que eu acabei de colocar. Então vamos supor, eu quero selecionar todas, então eu aperto Command A ou Ctrl A. E aí eu vou apertar Command U e ele realinha, né? O que é isso? Isso é quantizar, eles chamam. O que é quantizar? É colocar as notas de acordo com o grid. Então tudo aqui está alinhado em perfeição agora com o metrônomo. Isso não necessariamente é uma coisa boa, tá? Isso às vezes deixa a música muito dura, deixa a música muito mecânica. É bom que a música tenha imperfeições também. Então aqui eu coloquei mais para fins da gente saber que isso é possível. Ó, mas aqui, por exemplo, eu já posso fazer também. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, Command A, Command U, aí dá uma alinhadinha. Aí vamos lá. Está errado. Aí eu vou editar, botar no grid aqui, tá tudo adiantado, vou botar no grid aqui. Enfim, mas é só para fins de demonstração. Então vamos lá, eu tenho já uma pequena base de bateria que vai me guiar no meu trabalho para eu poder saber mais ou menos qual que é o groove, qual que é a levada. E aí eu tenho que pensar em como é que eu vou gravar um violão, por exemplo. De que forma que eu levo isso para o computador. Tem um jeito. Minto, na verdade tem dois jeitos que você pode fazer isso. O primeiro jeito, o mais tradicional e o que vai soar melhor é gravando o seu violão com um microfone. Existem vários tipos de microfone, esse aqui é apenas um, mas é um tipo de microfone que eu recomendaria para quem não tem uma sala tratada, ou seja, um microfone dinâmico cardioide. Esse aqui especificamente é super cardioide. O que é isso? Significa dizer que ele é um microfone que vai reduzir, ele não capta o som que não está dentro de um certo raio de ação dele. Esse aqui é o melhor tipo de microfone para quem não tem uma sala tratada, isolada, perfeitinha. Então, ou então você vai tocar num palco e aí tá cheio de ruído e você quer, por exemplo, pegar só a voz do cantor, então é esse tipo de microfone que você vai usar. Esse daqui, especificamente, é um Shure Beta 58. É um ótimo microfone se você quiser correr atrás para você. Bem, na hora de gravar o seu violão, como é que você faz? Você vai ficar sentadinho, vai colocar o seu microfone mais ou menos na altura da 12ª casa e você vai ficar a uma distância de aproximadamente uns 20 a 30 centímetros. Eu não recomendo ficar numa distância menor do que isso, porque você não escuta o violão no mundo real com o ouvido colado nele. Pelo menos não deveria. A real é que você precisa de um certo espaço para que aquele som fique natural. E esse é o caso dessa outra situação onde a gente costuma captar o violão, como a gente fala, é direto em linha, né? Você vai pegar a saída do seu violão, vai colocar o cabo nele e aí você vai colocar o cabo direto na sua placa de som. Se dá para gravar direto em linha, então eu não preciso de um microfone para gravar. Acontece que o som captado em linha do violão direto, ele não é o som mais agradável, ele é um som artificial, por assim dizer. Ele é bom bastante para condições onde você está tocando ao vivo, por exemplo, mas ele não é bom o bastante para uma gravação, a não ser que seja só uma demonstração, seja uma coisa que você está só captando a ideia e você não quer, por exemplo, lançar. Se você quiser lançar, eu não recomendaria você utilizar o som direto em linha, mas claro, é sempre uma opção sua. Muito embora
tenha um jeito de fazer com que o seu som em linha fique um pouco mais agradável. Então eu vou gravar aqui um violão rapidinho, só pra gente ter alguma coisa, para eu poder mostrar para vocês como é que eu faço para esse som de violão ficar um pouquinho mais agradável. Eu vou renomear essa faixa aqui, é uma faixa de áudio, né? Então é uma faixa feita para gravar ondas sonoras, né? Quando eu estou gravando sozinho, eu sempre boto 2 compassos antes para o metrônomo tocar 2 vezes, que aí dá tempo de me preparar para poder executar a música, né? Então, vamos lá. Bem, é isso aí. Eu acabei de gravar uma faixazinha de violão para fins da gente poder compreender e vamos dar o play aqui e ouvir. Tá muito baixa, né? O Ableton tem esse controlezinho aqui de volume. Eu acabei não reparando no volume, acabei trazendo ela muito baixa. O que a gente faz? A gente vem aqui e a gente aumenta. Não é bom também que ela fique muito alta, tá? É sempre bom deixar num volume que seja confortável, assim. Bem assim, pequenininho, uns menos 12 dB, né, que é a medida ali. Então, vamos ver. Dá pra ver, não é o melhor som de violão do mundo, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar agora um plugin VST que ele faz uma coisa meio mágica, assim. Ele utiliza o que se chama Impulse Response, né? Que são nada mais são do que manipulações, né, dessas ondas sonoras que estão gravadas aqui, e ele simula, por assim dizer, não é bem isso que ele faz, mas ele simula um outro espaço sonoro. Então ele consegue pegar esse som que ele é bem artificial e ele consegue, de uma certa maneira, deixar ele um pouco mais natural. Para poder carregar o Impulse Response, você precisa de um loader, né? De um Impulse Response Loader. E aqui eu utilizo um que chama Nadir, que é esse aqui, Ignite Nadir. Você carrega ele aqui para a faixa, e aí ele já tem aqui, né, uns pluginzinhos que você pode utilizar. Esse som aqui ainda não está muito bom, porque quando você carrega o loader, você precisa dos impulsos. Então esses impulsos eles criam tipo, como se fosse uma espécie de perfil do espaço, de determinados espaços sonoros, de determinadas emissões, e esses perfis você consegue aplicar em outros áudios. Nesse caso aqui, eles são perfis que foram feitos utilizando amplificador de guitarra, então eles são perfis para guitarra, por isso que não fica bom no violão. E aí eu vou agora carregar os perfis para violão, e eu vou deixar o link aí para vocês também, tá? Então você pode olhar aí, provavelmente vai ficar na descrição ou em algum canto que eu ainda vou descobrir, e aí a gente vai vendo, mas provavelmente na descrição. Eu tenho essa configuração aqui que eu gosto, e eu já vou deixar ela carregada aqui pra gente ouvir, e a gente vai dar uma entendida mais ou menos de como é que funciona o som. Olha só, vou tirar o metro. Com o impulso, sem o impulso, com o impulso. É um som já bem mais legal e é um jeito de você obter um som que soe mais natural, correndo menos risco de ter vazamentos, de ter ressonância feia da sua sala ou qualquer coisa do tipo, porque o seu espaço não é tratado. É claro que tem algumas coisas que entregam, mas para a maioria das aplicações, onde vai ter baixo, bateria, teclado, efeito, 1 milhão de coisas, isso aqui já vai fazer com que o seu violão seja passável, sem que você precise necessariamente investir numa estrutura enorme. Então isso aqui é um grande pulo do gato, eu demorei um bom tempo para descobrir, e eu acho que pode ser super legal você focar nisso. Então vai atrás, procura, pesquisa um pouquinho, baixa os impulsos que vai ser legal. E aí vamos continuar, vamos brincar um pouquinho mais com... Tem uma ideia aqui que a gente pode fazer, a gente pode pegar e começar a aplicar uns timbres de teclado, umas coisinhas assim, que vão fazer com que isso aqui comece a ganhar um certo tempero. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Bem, em primeiro lugar a gente vai criar uma faixa MIDI.
Aí vou chamar ela de synth, e aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu vou armar ela aqui. Nesse caso eu vou utilizar o meu tecladinho MIDI aqui, mas você pode perfeitamente fazer isso utilizando o seu teclado do computador, utilizando aquela teclazinha ali, esse botãozinho bem aqui, como eu já demonstrei antes, e aí você consegue inserir umas teclas, os acordes, umas coisas, vai depender do seu computador também. Bem, na feita que a gente cria a faixa MIDI, vocês vão reparar que mesmo que eu aperte aqui, ó, ele recebe o sinal, mas não sai nenhum som. E por que que é isso? Para emitir o som, a faixa MIDI precisa de alguma coisa que produza, né, que traduza esses impulsos que eu estou dando aqui para som propriamente dito. Esses são os plugins, são os VSTs, aquilo que a gente conversou aqui ainda agora. Eu gosto desse VST aqui, que chama Wavetable, que ele tem no seu Ableton. Eu gosto desse VST aqui porque ele é um sintetizador, né? Ele nada mais é do que um modulador de frequência. Então as frequências que eu emiti, ele consegue criar modulações, ele vai manipulando esse som, né? Essa onda. Então aqui, por exemplo, você vai ver, eu tenho ondas de diversas formas aqui, né? Triangular, quadradinha e assim vai. E aí eu consigo mexer aqui nela, né? Dar exatamente qual que é a proporção dessa manipulação de onda que eu quero, e aí ele começa a emitir som. Então se eu apertar aqui, ele já começa a fazer alguma coisa. O que ele tem aqui de mais legal é que ele faz uma coisa meio subtrativa, então eu consigo escolher qual é a faixa de frequência desse synth que eu quero colocar, né? Então, de nenhuma forma essa aula aqui é uma aula sobre sintetizadores e sobre VSTs, assim, de forma mais aprofundada, então não vou entrar muito nisso. Mas isso aqui é um mundo à parte, vale muito você estudar. Se você quiser começar a entender e produzir sons e dar uma cara própria para o teu som, esse aqui é o caminho. Então vamos lá, eu vou gravar uma linhazinha aqui de improviso, só para a gente ver como funciona. Tá, eu abaixei aqui esse synth, mas eu acho que o problema dele não é só esse. Esse synth precisa de mais uma coisa que é muito importante também para o áudio, que é o reverb. Aí o que é o reverb? O reverb ele vai simular um espaço diferente também. É um pouco parecido com o que o Impulse Response faz, em um certo sentido. Embora a mecânica, a parte interna dele seja diferente, como ele faz isso é diferente, o reverb ele vai, por exemplo, pegar o teu som e te colocar num espaço que pode ser, por exemplo, semelhante a uma igreja grande, onde tem muita reverberação, muito eco e tal. O reverb é meio isso, sabe quando você entra numa sala vazia, você bate palma e aquilo faz pá? Então, isso é o reverb. Ele é diferente do eco. O eco é um outro efeito, o eco é o delay, né? O delay, o que é? Você, por exemplo, bate palma e aí não vai fazer ele vai fazer tá 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 tá. Ele tem repetições que são mais separadas umas das outras, né? O Ableton ele tem o reverb dele, que é esse aqui, ó. Você faz aquilo que eu já venho fazendo, né? Você vem aqui em todos os resultados, você procura o reverb, você digita e aí vai aparecer aqui o VST. Quando aparecer o VST, você arrasta ele para cá, ou você pode apertar Command para baixo, ou você pode apertar Enter, simplesmente ele já vai aparecer. E aí o que acontece? O que fica diferente, né? Eu vou dar um solo aqui, sem o reverb, com o reverb. Ele joga o som para trás, né? Ele fica mais longe. E aí tem jeito de fazer ele ficar mais longe ainda. O decay time, no caso, né, é o tempo dessa maçaroca sonora que é essa reverberação, né? Então eu consigo escolher isso. Então se eu quero um reverb curto, como a gente fala, que é só tchá, bem curtinho, aí eu controlo isso daqui. Ele vem num tempo que é tempo em segundos mesmo. Às vezes não, às vezes vem em milissegundos e aí você tem que saber fazer o cálculo. E aí você tem uma outra função dele que é muito importante também, que é o dry wet. O dry wet, o que é? É o controle entre o timbre seco, ou seja, o timbre original, né?
do efeito ou do áudio e o timbre do reverb. Quando você move ele para 100%, significa dizer que ele está 100% o efeito, está só o efeito, você não ouve nada do áudio original. E à medida que você vai voltando aqui, você vai ouvindo mais do áudio original e menos do efeito. Aí a gente consegue colocar ele. Eu particularmente gosto, nesse caso aqui, com uma quantidade absurdamente exagerada de reverb. Isso aqui não se faz muito. O normal é você pegar esse som e colocar ali 20%, às vezes menos, que é só para dar ambiência, né? Então vamos ver só numa condição de ambiência. Se eu tiro, dá para sentir. E é isso, não precisa de muita coisa. Uma outra coisa que a gente também sempre faz numa faixa, qualquer que seja, nesse processo de ir extraindo o som, é colocar uma equalização. Bem, mas aí, vamos supor, eu não sei nada sobre reverb, eu não sei o que fazer com isso daqui, eu não sei como é que eu dou um jeito nisso. Normalmente, em todos os DAWs, você vai lá procurar o reverb e aí ele tem vários presets. O que são presets? São opções já pré-definidas de diferentes espaços, né, que vão te dar diferentes sons de reverberação. Então, se eu digitar aqui de novo, né, reverb, você vai ver que ele já aparece aqui. Então tem Dark Hall, Forest Floor, tem uns bem loucos, tem Large Hall, Large Factory, e aí vai. Por exemplo, esse aqui é um muito bom, Ambience. Olha o que ele já faz com o som. E aí é isso, eu consigo utilizar o reverb para dar essa sensação de que está perto, de que está longe, de que é uma sala grande, de que é uma sala pequena. E aí isso vai trazer diferentes impressões, diferentes sentimentos para aquele timbre. E aí, claro, a gente tem uma outra camada, que é a camada mais comum de todas dentro de uma música, que é a voz, né? Como é que a gente traz a voz para o computador? Mesma coisa do violão, a gente vai utilizar um microfone. Da mesma forma do violão, eu recomendo utilizar também um microfone como esse. Eu já dou uma dica assim, sobre a captação. É importante, quando você utilizar esse tipo de microfone, você não colar a sua boca no microfone, porque quando ele começa a chegar muito perto, ele começa a ter uma distorção na captação dos graves, ele perde em definição, vira uma maçaroca só e o som fica feio. O recomendado vai variar de microfone para microfone. Normalmente eu foco numa coisa de entre 10 e 20 centímetros, então mais ou menos por aqui, bota uns 4 ou 5 dedos aqui e aí vai. Menos que isso fica feio, mais que isso pode ser que fique um som muito distante, muito magro. Para esse tipo de microfone aqui não é muito bom colocar muito distante também. Claro que tem outros tipos de microfones que a captação vai ser feita de outras formas, você vai ter um espaço tratado, tudo isso vai influenciar nesse som, nessa forma de trabalhar. Então, o que eu recomendo se você estiver utilizando um desse é fazer dessa forma. Mais próximo, não grudado, mas também não muito longe. E aí a gente vai fazer aqui uma voz para a gente poder somar na nossa música de teste aqui. E muito importante, como agora eu vou gravar a voz com o microfone, eu não posso utilizar as minhas caixas aqui, os meus monitores de áudio. Então eu abaixo o volume completo e aí eu vou utilizar o fone de ouvido para eu poder escutar onde está a música, né? O que está acontecendo. Então vamos lá. Bem, tá aqui. Não é o melhor vocal do mundo, mas serve pra gente poder trabalhar. Então, a partir do momento que eu coloco a voz no computador,
como é que eu efetivamente trato essa voz para ela ficar legal, né? Para ela ficar gostosa aos ouvidos. Se você for ver, por exemplo, se eu der o play aqui, agora, você vai ver que essa voz não é muito agradável. Eu vou mostrar. Dá para melhorar. Então como é que a gente começa a fazer isso? Bem, a primeira coisa que a gente faz, a gente utiliza um equalizador, né? O que é equalizador? Ele nada mais é do que uma espécie de botão de volume. Só que ao invés de ser um botão de volume que se aplica ao áudio inteiro do seu computador, ele é um botão de volume que se aplica a frequências específicas. É mais ou menos isso a grosso modo. Aqui, o que eu faço? Eu vou puxar também, ele é um plugin VST, da mesma forma como os outros. E aí eu vou utilizar esse aqui, que chama EQ8. Por que eu utilizo ele? Porque ele tem essa exibição aqui, né? Ele é um equalizador que é bem visual, assim, então ajuda um pouco a trabalhar. Eu vou dar o play aqui para vocês verem o que acontece. Como dá pra ver, ele passa a exibir os picos de frequências diferentes e tal. E aí essa parte visual dos picos de frequência aparecendo ajuda um pouco, ele serve como um guia. Mas é importante você não equalizar com os olhos, é importante você equalizar com os ouvidos. E bem, tem algumas dicas básicas para você poder já tratar o seu som. A primeira dica que eu deixo de cara é que se evite ficar, pelo menos nesse primeiro momento, ficar subindo frequência. Então, porque a minha voz é mais bonita numa determinada frequência. Você pode subir, não é um problema por si, mas no primeiro momento o que a gente faz? A gente faz uma equalização subtrativa, como eles falam. É bom a gente procurar primeiro os defeitos desse som, e aí a gente tira esses defeitos, que aí naturalmente as partes boas acabam se sobressaindo por contraste. Então vamos lá. A primeira coisa que eu normalmente tiro, esses graves aqui. Então eu fiz aqui o que, né? Eu coloquei ele nesse modo aqui, que ele corta, né? Você pode ver aqui, isso aqui é uma demonstração, né, do que esse equalizador está fazendo. Então essa linha azul aqui significa que a partir daqui ele começa a abaixar o som. Então aqui ele indica exatamente qual que é a frequência que eu estou abaixando. Como a minha voz é mais aguda, normalmente eu abaixo bastante aqui. Então corto tipo até 90, 100, 115 Hz. Vai depender muito de qual que é a voz e qual que é o efeito que eu quero dar. Então aqui, como eu não faço questão muito desse grave, aí eu já corto ele um monte aqui, já até 100. E dá para você cortar também os agudos, porque às vezes esse agudo ele dói no ouvido. Então você já corta também eles. Então vamos ver aí como é que ele ficou. Provavelmente não vai dar para sentir muita diferença. O equalizador ele é um pouco complicado assim, de você ouvir as diferenças logo de cara. A tendência é que você exagere e acabe ficando feio. Então eu recomendaria ir sempre pelo lado sutil da coisa. Então se você for mexer em alguma coisa, mexe pouquinho, não mexe tanto. Bem, tá rolando. E assim, isso aqui é o suficiente, na verdade, né? Se você só cortar essa parte pegajosa que não dá para escutar e a parte muito aguda que às vezes dói no ouvido, já é muita coisa. Então aqui, 18 kHz para cima eu corto, de 100 kHz mais ou menos para baixo eu também já corto. Você não vai fazer isso se for, por exemplo, um instrumento que ele é agudo e ele tem que ser agudo. Então se for um instrumento que tem que ser agudo, vamos supor, o prato da bateria, ele precisa daquele brilho, ele tem que ser agudo. Então esse prato da bateria você não vai cortar a parte aguda, mas você pode cortar a parte grave dele e ele vai perder muito pouco. Daí naquele grosso da maçaroca da mix, isso não vai fazer tanta diferença. Eu vou botar para ouvir e vou mexer um pouquinho. Essa frequência ao redor ali dos 200 Hz, se você
quando a gente sobe bastante, a gente começa a notar que ela é uma frequência que está um pouquinho desagradável, então a gente abaixa ela um pouquinho. Eu costumo abaixar sempre, recomendo, né, pelo menos, abaixar sempre de 3 em 3 dB, e aí você vai ouvindo e vai vendo onde é que aquilo fica mais agradável para você. Tem gente que não recomenda mexer muito, às vezes é necessário e é isso mesmo. Ainda mais a gente que vai gravar em condições pouco ideais, assim, né? Então, essas condições pouco ideais às vezes geram distorções muito grandes que precisam ser corrigidas, e aí você não tem outra forma de corrigir a não ser com a equalização. Beleza, dei uma equalizadinha, e agora qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a compressão. Identifica os picos, né? Você vai delimitar o que é esse pico para você, então você vai botar lá um determinado valor, e aí tudo que sobe acima desse pico, o compressor vai lá e abaixa. Ele é como se fosse um botão de volume dinâmico. Então, toda vez que você sobe, aí ele diz, não, opa, não, peraí, eu abaixo um pouquinho. Ele abaixa um certo tanto que você também consegue configurar dentro da própria ferramenta. Então, vamos lá. Como é que funciona o compressor? O compressor, você vem e arrasta ele aqui. O compressor, ele tem basicamente esses 3 parâmetros aqui, né? A razão, né, o ratio, o ataque e o release. No parâmetro do ratio, o que ele faz? Você está dizendo aqui, por exemplo, que está 2:1, né? Então o que acontece? Significa dizer que para cada 2 dB que passarem em volume, ele só vai deixar passar 1. Então, quanto mais alto, mais compressão. Então significa dizer, por exemplo, aqui, que se for um pico bem alto de 4 dB, ele só vai deixar passar 1 dB. Então, isso daqui é uma das coisas que mais determina o som, a sonoridade da compressão, assim, porque é o que vai medir o pico propriamente. Então, quando a gente começa a colocar isso aqui muito alto, o som fica muito esmagadinho. Aí tem o ataque. O que o ataque vai determinar? Ele vai determinar o tempo que demora para que essa redução aconteça. Então aqui ele conta em microsegundos. Então quando bate lá, passou, em 4 microsegundos ele vai abaixar. E tem o release. O release significa dizer, a partir do momento que aquela ação acontece, quanto tempo ele demora para soltar. E aí aqui a gente também tem um outro parâmetro que é muito importante, que é o threshold, né? Que é o que determina o limite. Então, onde é que a gente considera que o compressor vai começar a agir? Então vamos lá. É importante tirar esse make-up. Aí tá aqui, um som bem sutil, bem tranquilinho. Ele tá fazendo um abaixamento, porque esse som aqui ele não tem muitos picos, então não tem muito o que mexer. Talvez no violão, acho que eu vou transportar isso aqui para o violão. Eu vou botar aqui, aí vou abaixar, vamos ver. E aí um outro parâmetro importante que a gente precisa prestar atenção em termos de trabalho com compressor é com relação à compensação que ele precisa fazer dessa redução de volume. A maior parte das pessoas acha que o compressor ele é uma ferramenta que aumenta o volume. E não é, ele é uma ferramenta que abaixa o volume dos picos. Só que, por ele ter essa ferramenta de compensação de ganho, você consegue também dar uma sensação de volume para esse sinal que foi modificado. Então aqui está batendo bem sutil, então eu posso dar, por exemplo, mais 1 dB, 1 dB e meio, e acabou, e aí ele já compensa a perda de volume que se tem pelo esmagamento que ele faz da onda. Aí vamos ver. Não quero essa voz tão na frente. Uma outra coisa que é essencial de se ter em toda voz é o reverb, né?
Eu já tenho aqui meio que as minhas configurações que eu gosto, então por isso que eu já saio mexendo, porque é uma coisa da familiaridade que eu já tenho com isso. Aqui eu quero um reverb que seja mais distante, então eu estou colocando o tempo bem mais longo, estou colocando um tempo aqui de 3 segundos. Outra coisa, eu quero que essa voz ela seja fantasmagórica, assim, eu quero que ela esteja longe, então eu vou aumentar bastante o ET, talvez eu deixe pouco sinal seco, assim. Acho que é isso que eu quero. Basicamente isso que eu quero. Talvez uma outra coisa que pode ajudar é adicionar um delay. O delay é aquele efeito de eco que a gente já vinha comentando agora. Esse delay do Ableton, ele tem um equalizador interno também. Ó, viu? Ele adiciona um eco. No caso dos VSTs, a ordem deles importa. Então aqui eu estou dando eco em cima da massa de reverb. E não é o que eu quero que o eco venha antes. E aí eu vou utilizar esse equalizador interno do delay deles aqui, ó, tá vendo? Para dizer mais ou menos qual que é a faixa de frequência que eu quero que ele faça. Isso aqui tudo que a gente está fazendo é como se a gente estivesse fazendo um sound design dessa voz, né? A gente está manipulando ela para ela aplicar um certo efeito. O delay ajuda a parecer que o som está ainda mais distante. Então, mas eu não quero que o delay em si seja o foco principal. Então aí eu já reduzo ele, aí que eu botei em 24%. Fica sutil, mas dá para perceber que ele está lá, e é o que eu quero. Eu quero um ping-pong para dar um bounce. Bem sutil, é pouca coisa, quase não dá pra ver. E não, feedback deixa 50% mesmo. E aí é basicamente isso que eu queria fazer na voz aqui. Agora que a gente já tem todas as faixas mais ou menos gravadas, a gente já determinou os timbres, né, mais ou menos aquilo ali que a gente quer, a gente pode sair dessa fase de produção e iniciar a fase de mixagem propriamente dita. Aqui a gente meio que já foi mixando algumas coisas enquanto a gente estava produzindo. Esse é um processo que é meio normal, você está abrindo a sessão, você já vai ajeitando para não ficar nada muito incômodo, nada que atrapalhe assim, a percepção, né? Mas a fase de finalização, de mixagem, né, ela envolve você realmente olhar para essa questão das relações de volume, localização, espaçamento que a música vai te pedir. E uma das melhores formas de se fazer, de se ter uma noção sobre isso, né, é você procurar colocar uma faixa de referência. Nesse caso aqui eu fui criando meio solto, assim, né, mas eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz isso. E aí você insere uma faixa de áudio aqui e você escolhe uma faixa. Eu tenho aqui por acaso baixado um disco da Cell que eu gosto muito do som. Deixa eu encontrar aqui. Bem, aí tá aqui. Eu importei a pasta, né, do disco que eu gosto de ouvir. E aqui eu tenho essa música, né, que chama Perfume do Invisível. Eu vou solar ela aqui para você poder ouvir. Então ela já tem o volume, esse é o começo dela, e aí ela fica bem intensa mais pra frente. Aqui tudo que ela tem. E aí o que eu vou fazer basicamente aqui vai ser olhar para isso aqui e colocar ele no volume que não seja muito intenso. Porque na etapa de mix a gente não põe a música no volume máximo, assim. A ideia é mais controlar as relações de volume,
no caso não o volume final, né, mas as relações de volumes entre si, dentro do projeto. Então esse aqui é o ponto médio da música. E aí eu vou abaixar, só que eu vou abaixar direto no áudio aqui. Deixar ele batendo mais ou menos em menos 12 dB, que eu vou olhar bem aqui, ó. Ó, já tá certinho. É isso que eu quero. A minha ideia aqui é eu ter um volume bom de se trabalhar, em que eu possa ter uma certa comparação, né? Ainda mais se você estiver mixando em fone de ouvido ou qualquer coisa assim, aí é mais importante ainda ter essa referência. E é isso que você vai fazer, você vai ajustar o volume da faixa para ela ficar no volume ali entre menos 12 e menos 18. E quando a faixa estiver nesse volume, aí você vai ajustando a sua pista também de trabalho e tal, para ficar mais ou menos nessa relação. Então eu já tenho aqui. Aí as minhas também eu acho que elas já estão mais ou menos nesse sentido. Ó. Eu já fui colocando as coisas meio que no volume que eu sabia que ia ser um volume adequado. Então a gente já está aqui mais ou menos no lugar certo. O que é importante também a gente pensar quando a gente está falando de mix é sobre quais os lugares no espaço, né? A gente tem o fone estéreo, né? A gente tem essa saída estéreo que é a saída mais comum para música. Então, em que lugar ali isso vai ficar? Vai ficar totalmente para a esquerda? Vai ficar totalmente para a direita? Aí você tem que decidir isso. Aqui a gente tem poucas pistas para poder decidir, né? O que eu vou fazer aqui vai ser jogar esse sintetizador aqui menos 30%, ou seja, um pouco para a esquerda, e a voz não, a voz fica no meio. O violão eu vou colocar em mais 30. Aí a gente começa a abrir um estéreo, né? Só pra gente ter uma noção de como a gente faz e o efeito que dá. Ó, aí isso começa a abrir um certo espaço para a voz aparecer no meio. Então, quando a gente muda esses elementos nesse espaço estéreo, a gente começa a abrir também, né? Então é importante a gente também tomar um certo cuidado. E esse cuidado diz respeito a também testar essa mix em mono. Se ela estiver funcionando em mono, então muito provavelmente ela vai funcionar em estéreo também. Aí o que eu faço é assim, eu baixo para cá essa que chama Utility, esse plugin, e aí aqui ele tem o controle, né? Aqui é muito importante eu dizer o seguinte, eu levo essa faixa para o canal Master. O que é o canal Master? Esse canal aqui, ele soma todos os elementos que a gente foi gravando aqui e ele meio que consolida eles. Então ele é essa nossa saída final de som. Então quando a gente tiver finalizado essa etapa de mix, a gente vai para a etapa de Master. Eu faço isso aqui normalmente para eu ter um parâmetro bom de testar se as coisas não estão dando algum efeito bizarro que eu não posso estar ouvindo direito, que é justamente testar ela sempre em mono. Então vamos ver. Pra mim tá ok, era bem isso que eu queria mesmo. Que ela ficasse um pouco mais atrás a voz, o violão ficasse mais na frente, o sintetizador ficasse um pouquinho mais atrás em relação ao violão e a bateria no meio. Então tá soando direito, é importante desativar o utility, né, a saída mono, senão você vai ter uma música em mono e não é isso que a gente quer. Para finalizar a faixa, eu utilizo os próprios presets de master que já vem no Ableton. Então, eu não vou explicar aqui todas as minúcias de como se faz uma master propriamente dita, mas se você já der um tratamento nessa faixa, como esse que eu vou dar aqui, você já pode soltar ela, assim. Não é claro, mesmo que uma master profissional. A master profissional é uma pessoa com equipamento muito bom, que ele consegue ouvir e extrair frequências que colaboram com o trabalho para ele ficar muito melhor, mas é bom o suficiente para se você quiser, por exemplo, mostrar para um amigo, ou talvez até soltar, fazer uma coisa um pouco mais despretensiosa, ou fazer do início ao fim você mesmo. Eu digito aqui master e aí ele aparece vários presets de master. Eu sempre uso esse aqui, Wide and Warm Master. Para mim soa bem. Ele vem um pouquinho exagerado, então a primeira coisa que eu faço é abaixar um pouco esse mid gain aqui
E aí eu escuto para ver onde é que tá batendo tudo. Aí você vê que já vem bem mais elementos, né? Vem bem mais forte. E aí eu vou aqui, aumento um pouquinho o ganho da compressão. Já tá batendo bem mais alto. E é basicamente isso, assim, eu não manipulo muita coisa aqui. Você, claro que tem essa opção, se você quiser mexer nos valores da compressão, nos valores do limitador e tal. Vale fuçar, se for do seu interesse, mas não é o caso aqui agora. É mais pra gente saber que existe esse processo e que você pode fazer ele de diversas formas. Aqui mesmo, dentro do Ableton, você vai ver que tem vários presets. Então, tem esse que eu gosto, mas tem outros também. É importantíssimo também você testar a sua música em diferentes saídas. Então, especialmente e principalmente se você não tem monitores de áudio e se você não tem um bom fone de ouvido. Então, quando você finalizar o seu projeto, você vai em diferentes saídas, ou seja, você ouve no som da sala, você ouve dentro do seu carro, você ouve pela saída do computador, ouve pela saída do celular e repara se alguma coisa se sobressai muito. Se ela se sobressair, você toma nota e você repara que você precisa ajustar. E aí quando você ajusta, você vai e testa de novo. E você faz isso algumas vezes até poder você chegar num som que você vê e você diz, ele está traduzindo bem em diversos cenários. Porque é isso, né? A gente não tem como adivinhar onde a pessoa vai ouvir. Então é importante que essa música esteja traduzindo direitinho. Espero que vocês tenham curtido o processo. Eu sei que é um pouco corrido, mas pelo tempo curto que a gente tem, eu acho que tem bastante coisa aqui. E se você olhar com calma, eu acho que já deu pra gente conhecer um pouco melhor sobre esse processo e entender que dá pra gente fazer música em casa e que não é preciso de tanta coisa.